Olá, eu sou o ministro Luciano, da Assembleia de Deus Jovens Discípulos da Nova Aliança, que fica na rua Bocaiúva Cunha, número 20, lá no final da rua, no Green Park, na Estrada da Posse, em Santíssimo Campo Grande. Quero convidar você a ouvir essa poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre córtex cerebral e o altruísmo de Jesus. Você deve estar se perguntando, como assim? Mas não se preocupa, eu tenho certeza que essa palavra poderosa vai falar com você, assim como falou comigo e com a igreja que estava lá. Todo mundo trabalhou e ganhou dinheiro? Amém? É de Deus. É de Deus? Dinheiro é de Deus? É. Trabalhar e ser sustentado é de Deus? É. O suor do seu rosto comerás. Mas tem uma coisa que às vezes eles não percebem. A natureza humana. A nossa grande luta é da carne contra o espírito, ou do espírito contra a carne. E por que eu falei dessa forma? Porque muitas vezes a gente pode ser mais carne ou mais espírito. E aí quem é mais carne luta contra o espírito, e quem é mais espiritual luta contra a carne. Por que eu estou falando isso? Nessa noite meu irmão me ligou por volta de 00:30 e eu fiquei até 2h da manhã pregando para ele no telefone. E existe essa luta sim. Para quem acha, por exemplo, principalmente os adolescentes acham que ela não existe, ela existe sim. E quem é mais carnal, briga para não encontrar o Espírito Santo, não encontrar o Espírito de Deus. E nós que somos um pouco mais espirituais, mais preparados, a gente batalha contra as vontades da carne. A natureza do homem, ela é pecaminosa. Então vamos lá. Começar no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, eu gosto quando o presbítero fala assim, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, Novo Testamento, é muito fácil, Mateus, Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 7, verso 1. E a palavra de Deus diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos corpos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que podereis aproveitar, de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, e validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. E eu te pergunto, qual é a principal vontade de Deus? É que a palavra dele seja observada e obedecida. Mas muitas vezes, por nós mesmos, porque a gente acha alguma coisa, a gente prefere fazer do nosso jeito. A gente prefere fazer conforme a gente acredita, ou a gente faz porque todo mundo está fazendo do mesmo jeito. E a gente cai naquela máxima: está todo mundo fazendo, então deve ser certo. Ou, se está todo mundo fazendo, não tem problema.
E é isso que Jesus está dizendo. Vocês se preocupam mais com quem lava as mãos do que quem honra pai e mãe. Vocês se preocupam mais em que seja do seu jeito do que seja do jeito certo, do jeito de Deus. E continua na ilustração. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração. E ele está falando de alimento, de comida física. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Na verdade a interrogação, mas sai para lugar escuso. E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não é o que você come, não é nem o que você pensa, e sim o que você fala ou faz é que contamina o templo do Espírito Santo. Não é o que as pessoas falam para você, mas é o que você põe em prática com o que você aprende ou com o que você ouve. Isso sim é que gera frutos para a bênção ou frutos para a maldição. E era isso que Jesus estava explicando. Não é comer com as mãos sujas, não é se alimentar ou comer aquilo ou isso, e sim o que você pensa e faz. Não só o pensar, mas o fazer e o falar. Todos nós já ouvimos várias vezes aqui que a nossa boca tem poder, que a palavra tem poder. Quem nos criou foi Deus, e o mesmo poder que habitava em Jesus quando ele estava aqui, o mesmo poder de atuação que ele fazia com as mãos ou com a palavra, é o mesmo poder que nós temos de amaldiçoar ou de abençoar. Mas Jesus amaldiçoa, ele amaldiçoa uma figueira. Ele disse: ninguém mais comerá o teu fruto, porque tem poder tudo que a gente fala ou faz. Então, de dentro do homem é que pode surgir o mal, sim, do que nós falamos ou praticamos. Isabela, vem aqui. Vem aqui. Fica aqui, mais ou menos aqui. Vou virar nesta posição aqui. Tem uma coisa muito interessante, levanta a cabeça, que fica justamente aqui, nessa área, chamada córtex cerebral. Pode sentar. E por que ele é tão importante, o córtex cerebral? Por que ele é tão importante? O córtex cerebral, ele é responsável por acumular informações. E as principais informações que o córtex cerebral acumula são ligadas às coisas ruins. Como assim? Quando uma criança começa a andar, o medo dela é de cair. Quando a gente começa a pedalar, o medo é desequilibrar e cair. Todas essas informações, elas são absorvidas pelo córtex. O córtex, ele é uma das principais partes do cérebro responsáveis pelas reações. Principal parte responsável pela absorção de coisas ruins, para que a gente possa se proteger. Só que tem uma coisa ruim no córtex também. Por ele absorver tanta coisa ruim com uma facilidade tão grande, a Bíblia me diz que a natureza do homem é má. É muito fácil você decorar um funk. É muito fácil você lembrar a letra de uma música, Caneta Azul, Azul Caneta, ou qualquer outra música que não seja evangélica. Mas é muito difícil quando você vai ler e estudar, ou tocar um louvor, aprender um louvor. Não é, ministro? Como é difícil gravar uma letra de um louvor. Sabe por quê? Porque coisas boas são mais difíceis de ser absorvidas. Elas precisam fazer morada dentro de nós.
Elas precisam penetrar e fazer morada. E quando você pega isso e coloca em prática, fala, quando você prega, quando você lê, quando você impõe as mãos, isso você está educando o seu corpo a fazer coisas boas. Só que as coisas ruins, elas entram muito mais fácil, porque essa partezinha, o córtex, ele absorve com uma facilidade tão grande, ele é uma esponja. Ele pega aquilo ali para guardar como informação caso necessite. E às vezes a gente deixa essa parte ser a mais forte dentro de nós. Ah, mas isso significa então que a natureza do homem é ser mau, a natureza do homem é ser egoísta, a natureza do homem é pensar em si mesmo? Sim, porque é mais fácil pensar que eu estou com fome do que pensar que o irmão está passando necessidade. É mais fácil pensar que eu tenho que pagar as minhas contas do que o irmão está desempregado. É mais fácil pensar eu preciso do que não importa quem necessita. O homem, por natureza, ele pensa em si, ele é egoísta, ele só pensa nos seus próprios problemas. Por causa justamente dessa parte, que só pensa em defesa, em se autodefender. Quando alguém vai te dar um tapa, qual é a primeira reação que você faz? Defesa. Põe a mão quando você tropeça. Justamente por causa dessa parte. Porque ela absorve muito mais rápido qualquer coisa que seja ruim, que seja um estímulo negativo. Ela absorve com uma facilidade impressionante. Às vezes você só escuta a letra de uma música uma vez e simplesmente já faz parte da sua vida. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Eu já passei muito por isso. Ainda mais que eu trabalhei em rádio. Então a letra chegava para mim, eu ouvia uma vez, eu já sabia que era um sucesso. Eu já sabia que ela ia fixar na cabeça de alguém. Era só pôr no ar. No dia seguinte, era pedidos e pedidos. Porque coisas ruins, o cérebro absorve muito mais rápido. Mas vamos lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Velho Testamento, bem lá no início. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 30. Verso 19. Amém? Amém? Amém. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, qual é a terra que tem promessa na sua vida? Qual é a sua terra prometida? Nós temos a Nova Jerusalém que nos aguarda. Mas aqui, nós também temos a nossa terra prometida, que é o emprego, que é o trabalho, que é o sustento, que é o não faltar nada na nossa vida. Mas a palavra de Deus me diz que eu tenho que me apegar a Deus. Eu tenho que prestar atenção no que Ele fala. Eu tenho que prestar atenção no que Ele me dá de oportunidade. Ele diz: na tua frente tem dois caminhos, o bom e o mal. E Ele ainda te dá um conselho: escolhe o bom para aqui. E o que mais? Tenha longevidade. Peraí, então se eu escolho estar na presença do Senhor, se eu escolho não pensar naquelas coisas que o meu córtex absorveram, se eu escolho abandonar aquilo, não ficar exposto àquilo, não ouvir aquilo, não falar aquilo, não profetizar aquilo na minha vida,
Se eu escolho fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus, escolher o caminho bom, Ele me diz que eu vou viver, a minha descendência vai viver, e se eu amar o Senhor, dar ouvido à sua voz, e me apegar, não ao que eu penso, não ao que eu absorvo, mas me apegar a Deus, isso eu ganho vida, longevidade, e eu ainda tenho a promessa de habitar nas promessas que Ele me fez, na terra que Ele separou para mim, nas bênçãos que já estão dispensadas para nós, para mim e para você. Então, se eu escolho ouvir, me apegar a Deus, eu tenho vida longa, eu tenho prosperidade, tenho família com longevidade, e eu ainda tenho as promessas que Ele me fez. Só porque eu não quis agir com esta parte do raciocínio, que é a parte má, simplesmente porque, por mais que entre fácil, não é ela que sai da minha boca, não é ela que vai contaminar o meu corpo, não é ela que eu vou pôr para fora. O que eu vou pôr para fora é o que Deus me ensina. Mas como? O que é que Deus me ensina? Alguém sabe aqui o que é altruísmo? Já ouviu falar nessa palavra, né? Todo mundo já ouviu falar em altruísmo. Guarda essa palavra. Vamos lá em João 14,6, palavra conhecida. Evangelho de João, capítulo 14. No verso 6. Deus está dizendo para me aproximar dele. Deus está dizendo para fazer a vontade dele. Deus está dizendo para eu escolher estar com ele e escolher um caminho bom. Mas que caminho é esse? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Quer dizer, se Deus está dizendo em Deuteronômio que eu tenho que escolher Ele, e Ele me mostra um caminho, por que eu tenho que acreditar no que meu pai fala, no que minha mãe fala, e não no que a palavra fala? Por que eu tenho que acreditar no vizinho? Se quando o vizinho fala, ele não fala da palavra. Por que eu tenho que acreditar no amigo? Se quando o amigo fala, fala dos seus próprios interesses, dos seus próprios conhecimentos, do seu próprio córtex, e não fala da palavra. Então eu tenho que dar ouvido a quem fala da palavra, porque quem fala da palavra não fala de si, mas fala do que recebeu, não fala do que aprendeu, mas fala da experiência de vida. Toda vez que eu tenho que dar ouvidos a Deus, eu tenho que dar ouvidos pela palavra, pesar tudo e reter o que é bom, e não só ficar com o que é mal, porque senão eu ando na rota do mundo, porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu alinho com a palavra. Tá certo? Não tá? Então tá errado. Certo é certo, errado é errado. Não muda isso. Todo mundo faz, não torna certo. Ninguém faz, não torna errado. Vamos falar lá do altruísmo. Eu vou ler a definição de altruísmo para vocês. Altruísmo: conduta humana que consiste em se importar e ajudar ao próximo, mesmo que para isso ele seja prejudicado, mesmo que para isso ele não receba nada em troca. Continuando na definição: o altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e em outros seres vivos, em que ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros, em sinônimo de filantropia, no sentido comum do termo, e é muitas vezes percebido como sinônimo de solidariedade. A palavra altruísmo foi criada em 1831 por Auguste Comte para caracterizar o conjunto das disposições humanas
que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros em conceito, opõe-se, portanto, ao egoísmo, que são as inclinações específicas e exclusivamente individuais. O que o córtex faz com você? Faz com que você seja egoísta. E o que a palavra de Deus te ensina? Altruísmo, se preocupar com o próximo. Quem é que fazia muito isso? Quem é que fazia muito isso? Jesus. E vamos ver Jesus sendo altruísta? Mas antes, vamos lá em Filipenses, no capítulo 2. Na verdade, vamos ver Jesus sendo altruísta. Vamos lá em Mateus. Jesus ensinando o altruísmo. Mateus capítulo 22. Verso 36. Mateus 22, 36. Amém? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O que Jesus respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em Deuteronômio me diz que eu tenho que me aproximar de Deus, que eu tenho que escolher servir a Deus, que eu tenho que escolher o caminho bom para que eu viva, para que a minha prosperidade aconteça, para que a minha descendência se prolongue e para que eu possua. Então, para isso eu tenho que me aproximar e tenho que amar a Deus. E o segundo, este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo. Altruísmo é uma palavra diferente, é uma palavra estranha, é uma palavra que a gente às vezes ouve falar e não entende. Altruísmo é se negar em favor do outro. Altruísmo é fazer mesmo que você não tenha benefício algum, ou mesmo que você seja prejudicado, mas em função de que o outro precisa. Eu estava vendo um seriado ontem, e uma reação de altruísmo foi: uma mulher estava sendo espancada no metrô, e um rapaz foi defendê-la. E naquela briga, o outro rapaz que estava agredindo a mulher pegou um skate e deu no rosto do rapaz ao ponto de rasgar o rosto dele, de expor a mandíbula. E ele foi para a cirurgia e tal. E sabe o que o médico disse na sala de cirurgia? O herói se deu mal. Ou seja, numa reação de altruísmo, de defesa de alguém que necessitava, ele ainda saiu como errado. E se não fosse ele, se fosse a mulher? Provavelmente estaria até morta. Mas a cirurgia correu bem no seriado e ele acabou tendo a reconstrução da face. O altruísmo não tem a ver com pensar em mim, tem a ver com pensar na necessidade do outro. O altruísmo não tem a ver com o que eu vou ganhar em troca. O altruísmo tem a ver com o que o outro necessita de mim. Quando você deixa de pregar a palavra, você não está sendo altruísta. Quando você deixa de falar de Jesus, você não está sendo altruísta. Quando você se nega a fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você não está se aproximando dele, você está se afastando dele. Você está escolhendo o caminho ruim. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 1.
Filipenses capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual é o que é dos outros. Tendem vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira o seu nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sou esse é altruísmo. Isso é altruísmo. É se negar, se usurpar, se tirar toda a glória, se despedir de tudo que tinha, da coroa, do poder, da glória que estava no céu, e vir para a terra, padecer por mim e por você. Uma reação altruísta, não pensando no seu próprio benefício, mas pensando em mim e você, pensando que nós é que precisávamos disso, que nós não poderíamos aguentar isso, e fez um sacrifício que nós não poderíamos fazer. E muitas vezes não queremos ser altruístas ao ponto de falar: Deus é bom, vai lá na igreja, vai na sua casa, ore, leia a Bíblia. Uma reação altruísta, um sentimento altruísta de querer o melhor para o outro. Muitas vezes nos preocupamos com a conta que eu tenho que pagar, com os problemas que eu tenho que resolver, e o irmão está tão necessitado de uma oração que a gente não para 5 minutos para orar com ele. O irmão está tão precisado de uma palavra que a gente não dá 1 minuto. A gente perde tempos e horas no WhatsApp conversando, mas não manda uma mensagem de edificação para ninguém. A gente se preocupa com os nossos próprios problemas, mas não olha para a necessidade daqueles que realmente são necessitados. Porque nós encontramos a palavra da verdade, nós encontramos a palavra da salvação, nós encontramos Jesus, mas tem tanta gente que acha que conhece, ou que está tão perdida, e tão próximo de nós, que a gente não olha para o lado, a gente só olha para dentro, a gente só olha para o córtex, mas não olha para fora. Jesus olhou para nós quando ainda não éramos nada. Deus olhou para nós quando ainda éramos pecadores e disse: Jesus, vai lá porque eles precisam de ti. E ele veio, mas não veio com poder, com glória ou com autoridade. Ele veio sem poder, sem glória e sem autoridade. E aqui ele fez o trabalho mais altruísta que alguém poderia fazer, que é se dar por nós. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, pense em alguém que realmente esteja necessitado. Sai daqui pensando em alguém que realmente precisa conhecer essa verdade que você conhece.
Ao invés de ficar 1 hora, 2 horas na frente da internet, do computador, do celular, batendo papo, jogando conversa fora, rindo de piadas que nem graça tem, seja altruísta. Leve a verdade que liberta, a verdade que te libertou para essa pessoa, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o que Tu nos ensina, Senhor, é a sermos iguais a Ti. O que Tu nos ensina, Senhor, a não sermos como nós éramos, ou como o mundo quer que nós sejamos. O que Tu nos ensina, Senhor, é algo tão grande, tão valioso, tão poderoso, que pode mudar a vida daquele que Te encontra. Mudou a nossa vida, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a mudar a vida daqueles que realmente necessitam de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu não disse para você? Palavra poderosa. É uma palavra que emocionou bastante e eu tenho certeza que também mexeu com você. E agora eu quero te pedir 3 coisas. A primeira é: se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro. E você vai falar: ué, mas são 2. Não, calma aí. Inscreve no canal, ativa o sininho e dá o seu like, que isso é muito importante. A segunda coisa que eu vou te pedir: se falou poderosamente contigo, eu peço que você compartilhe essa palavra. Fale com as pessoas sobre o que Jesus pode fazer na vida delas. Se você disser: mas eu não sei como falar, não se preocupa. Aqui embaixo tem um botão chamado compartilhar. É só você clicar nele e compartilhar com todos aqueles que você tem certeza que necessitam ouvir essa pregação. E a terceira coisa: fala com a gente, fala comigo aqui. Tem um espaço aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu comentário, escreva o que você quer saber sobre a Assembleia de Deus Jovens Discípulos da Nova Aliança, sobre esse ministério maravilhoso do pastor Val e da pastora Valéria. Deixa o seu comentário aqui, que eu vou ter muito prazer em responder você. Então, eu te convido a continuar no canal, te convido a continuar ouvindo as nossas pregações. E mais à frente, é claro, terão publicações de vídeo, não serão só áudios. Então, aguardo você comigo nos próximos contatos, nas próximas pregações. E Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.